Tem uma outra cena no cenário político de hoje, que o senador Eduardo Girão e o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, protagonizaram uma troca de farpas durante a sessão da comissão responsável por atualizar a lei do impeachment. Girão lamentou a falta dos magistrados em outros convites feitos pelo Senado. Vamos ouvir. A gente, em outra comissão, aqui vizinho, né, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, nós tivemos a oportunidade de convidar, assim como o presidente Rodrigo Pacheco convidou o senhor, convidar outros ministros do importantíssimo Supremo Tribunal Federal, importante para a nossa democracia, um pilar da nossa democracia. Mas, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de dialogar sobre democracia, sobre liberdade, sobre ativismo judicial, que é, repito, uma demanda legítima da sociedade, e essa casa tem o dever constitucional de uma certa forma, mediar esse debate. Eu acredito que esse caos, ministro, com todo respeito, que a gente está vivendo hoje na sociedade brasileira, começou lá atrás, no processo de impeachment da Dilma Rousseff, que o senhor estava coordenando aqui no plenário do Senado Federal. E ali, no meu modo de entender, não sou jurista, né, peço desculpas se estou falando alguma bobagem aqui, mas no meu modo de entender, houve ali uma violação à Constituição. Ali foi o primeiro rasgo que nós tivemos na Constituição. Acredito que o diálogo, como o senhor está fazendo aqui, vindo a essa casa, dando esse exemplo, é muito importante para que a gente possa construir um canal para buscar uma harmonia, uma verdadeira independência entre os poderes, né? Porque o que a gente vê hoje é uma invasão de competência do judiciário, da nossa casa Corte Suprema, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, a esta casa, né, ao Poder Executivo também, e isso não é saudável para a nossa democracia. Aí o Lewandowski, ele fala o seguinte, olha, a Corte age dentro da lei. Vamos ouvir. A ingerência do Supremo Tribunal Federal, do qual faço parte e sou obrigado a me manifestar nesse sentido, gostaria de dizer enfaticamente que o Supremo Tribunal Federal tem se pautado rigorosamente dentro das competências que lhe são assinaladas pela Constituição Federal. O senador Girão, ele trouxe à tona a questão da censura e novamente culpou o STF. Permita discordar respeitosamente do senhor, mas inclusive a questão da volta à censura no Brasil é algo que tem deixado o brasileiro com medo, sufocado, e de uma certa forma nossos tribunais superiores participaram disso. Bom, vamos lá. E aí? Não, William, vamos lá. Em primeiro lugar, o senador Girão tocou num ponto claríssimo, tá? No impeachment da Dilma, a Constituição é muito clara. Se o presidente sofre impeachment, ele fica inabilitado por cargo público. Aí lá, na votação, o senador Renan Calheiros fez uma proposta de fatiar que um seria a saída definitiva da Dilma do cargo de presidente da República e o segundo seria uma votação se ela ficaria inabilitada ou não, a pena de passar alguns anos sem poder exercer mandato público. Ali foi um completo absurdo, porque a Constituição determina que a pena é uma só. E ela foi fatiada pelo ministro Lewandowski e depois o Supremo deixou por isso mesmo. No final das contas, acabou não fazendo tanta diferença porque a Dilma não conseguiu se eleger senadora por Minas Gerais na eleição subsequente. Só que, William, o que acontece é o seguinte, o céu é azul. Contudo, se o Supremo Tribunal Federal disser que o céu é rosa, ele é rosa. Por quê? Porque no regime estabelecido pela Constituição Federal de 1988, quem tem o poder de errar por último é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo pode errar por último. E isso faz com que o Supremo Tribunal Federal tenha se excedido, e muito nos últimos anos, com interpretações da Constituição Federal que realmente são coisas de... Desculpa, é tão excessivo que parece aquelas maluquices do Cartoon Network, que você vê os bichinhos se matando, se esticando, o que não faz o menor sentido. Eles criam princípios todo dia, criam interpretações as mais variadas, esticam a Constituição de uma maneira tal qual ela parece aqueles elásticozinhos que criança usa para colocar no cabelo e amarrar no punho.
Não faz sentido. A Constituição ela tem que ser tratada como um documento mais sério, formal, com interpretação mais restritiva, e o Supremo Tribunal Federal tem que se conter mais. A gente tem visto que o Supremo Tribunal Federal se mete em políticas públicas, eles não foram eleitos. Eles têm que fazer controle de constitucionalidade de políticas públicas e não determinar políticas públicas em prol de princípios que eles criam. Essas pessoas, elas foram investidas nesses cargos, e esse poder que emana do malete, ele vem justamente dessa investidura, dessa posse que foi dada a essas pessoas. E aí, não falar que o céu é rosa, como você usou, e o céu é azul, deve existir na Constituição brasileira um mecanismo para dizer o seguinte: não, o céu é azul. O mecanismo, William, não é dizer que o céu é azul, é retirar as pessoas que olham para o céu e dizem que ele é rosa, tá? Qual seria esse mecanismo? Seria o impeachment. Esse impeachment depende do Senado Federal. E aí a gente tem um problema da cobra mordendo o próprio rabo. O que acontece? Quem julga, quem recebe o pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, quem aceita o processo e quem julga os ministros do Supremo Tribunal Federal no impeachment é o Senado Federal. Só que os senadores são julgados criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Como você tem um grande número de senadores que respondem processos judiciais de vários tipos, eles não querem efetivamente julgar os membros do Supremo, porque aí a coisa fica, não vai para cá e não vai para lá. Solução, tira o foro privilegiado, que aí você tem os senadores mais livres para ir para cima do Supremo.